AD360BR. Hoje nós vamos falar de política internacional, ou melhor, história política internacional, centrado nos fatos que sucederam após a Revolução Comunista em 1917. Stalin, Estado, a fome e o terror. Joseph Stalin nasceu em 1878 e morreu em 1953. Transformou a União Soviética em uma ditadura de poder pessoal, sustentada por partido único, polícia política, censura, propaganda, expurgos, desdeportações, trabalho forçado e execuções. Há um museu memorial desse holocausto nos Estados Unidos que resume Stalin como aquele que acumulou enorme poder pessoal e o utilizou para eliminar adversários políticos. A coletivização forçada iniciada em 1928, que custou milhões de vidas. A fonte para essas informações está na Enciclopédia do Holocausto. Da Revolução à concentração absoluta do poder. Depois da morte de Lenin, em 1924, Stalin derrotou progressivamente seus adversários dentro do Partido Comunista. Trotsky foi afastado, exilado e posteriormente assassinado no México em 1940. Outros antigos dirigentes bolcheviques, homens que haviam participado da própria Revolução de 1917 contra os czares, acabariam presos, submetidos a julgamentos políticos e executados. O ponto decisivo foi a transformação do Estado soviético em um sistema no qual a divergência política passou a ser tratada como ameaça existencial ao regime. A partir daí, a expressão inimigo do povo tornou-se instrumento político de enorme alcance. Falamos então da coletivização forçada. Em 1928, Stalin iniciou uma transformação radical do campo soviético. As propriedades camponesas foram incorporadas às fazendas coletivas estatais. Os camponeses, classificados como kulaks, foram particularmente perseguidos. A questão não era simplesmente econômica. O Estado passou a determinar quanto deveria ser entregue, quanto poderia permanecer com o agricultor, quem poderia possuir determinados bens e quem seria deportado, quem seria considerado inimigo de classe. A resistência camponesa foi tratada como sabotagem. A Library of Congress, utilizando documentação dos arquivos soviéticos, registra até grãos destinados à semeadura foram confiscados e que camponeses encontrados retirando pequenas quantidades de cereais de fazendas coletivas podiam ser executados ou deportados. O NKVD também restringiu a saída dos camponeses das áreas atingidas pela fome. A fonte para essa informação é o The Library of Congress. Isso produziu uma das maiores catástrofes demográficas do século XX. Passamos então a dizer da fome que assolou a União Soviética de 1932 a 1933. A fome atingiu diversas regiões da União Soviética, mas a Ucrânia foi particularmente devastada. É aqui que aparece o Holodomor, palavra ucraniana geralmente traduzida como morte pela fome. São várias documentações, fotografias que particularmente importantes para registrar esse momento histórico, porque mostram que não estamos diante de uma abstração estatística. São fotos de pessoas morrendo pelos cantos, às vezes acompanhadas de seus familiares, todos esperando a morte igualmente. Corpos espalhados pelos campos, pelas ruas. São pessoas, famílias, crianças, camponeses,
Gente que havia produzido alimento e que paradoxalmente morreu justamente quando o Estado retirava a produção agrícola de suas comunidades. Uma fotografia preservada nos arquivos estatais ucranianos mostra pessoas extremamente debilitadas durante a fome de 1933 na região de Kharkiv. Quantos morreram? Aqui é preciso rigor. Para a Ucrânia, estimativas demográficas frequentemente utilizadas apontam para aproximadamente 3,9 milhões de mortes diretamente relacionadas à fome. 4 milhões de pessoas morrendo de fome, além de cerca de 600 mil perdas de nascimentos, segundo estimativa do Instituto de Demografia e Estudos Sociais, Mikhailo Putka, da Unip, é a fonte da Unip, né? A gente sempre está falando quem é que dá essa informação dessas quase 4 milhões de mortes. Esses arquivos estão na Unip. Mas a fome não se restringiu à Ucrânia. Estudos demográficos estimam que milhões de mortos também na Rússia soviética, no Cazaquistão e em outras áreas. Uma estimativa citada da literatura recente chega a aproximadamente 8,7 milhões de mortos em toda a União Soviética durante a fome de 1930 a 1933, incluindo cerca de 3,9 milhões na Ucrânia e 3,3 milhões na Rússia e 1,3 milhão no Cazaquistão. Bases aqui, a fonte que resguarda essas informações está na própria Wikipédia. Portanto, não é metodologicamente correto dizer que Stalin matou X milhões. O número depende de período considerado e que se inclui fome, mortalidade por deportação, gulag, execuções, guerra e outras categorias. Mas é igualmente incorreto minimizar a dimensão da catástrofe. Nós vamos falar também da questão da fome como instrumento de submissão, que é uma forma de poder que foi exercido sobre o povo para que submetesse ao regime, eles mantinham na fome até ceder. Então essa questão histórica é mais controversa e não é só os milhões que morreram, né? Nós temos que falar que eles de fato morreram. Houve um planejamento para que essas mortes acontecessem. É crime premeditado, politicamente registrado, e está na base de todo um acervo de textos técnicos, de pesquisas acadêmicas de grande confiabilidade. A discussão é sobre a intencionalidade, esses mecanismos de classificação jurídica da história. Documentos mostram que o governo soviético conhecia a dimensão da fome, continuou realizando requisições e adotou medidas para impedir que parte dos camponeses deixasse de determinadas regiões. Eles ficavam presos naqueles campos de centeio, sem poder buscar por alimento fora. Eram prisões, a gente chama nos talhões dos alimentos, onde diante dos lugares onde eles plantavam, eles corriam como sementes mortas, né? Da luta pela liberdade contra um sistema opressor. A gente não vai colocar subjetividade nessas questões, é preciso ser técnico. Então a gente toma a Library of Congress como marco e registro de que as políticas de Stalin, incluindo as requisições forçadas, foram acompanhadas pelo uso de tropas, polícia secreta, e que milhões de camponeses morreram de fome. É dessa mesma fonte que nós estamos tratando. Historiadores divergem, entretanto, sobre até que ponto a fome deve ser caracterizada como um plano deliberado de extermínio da população ucraniana especificamente. Essa diferença historiográfica precisa ser preservada. Na questão da censura, em que controlar não era apenas para controlar o controle do corpo, mas da informação. O sistema stalinista não precisava apenas eliminar opositores, precisava também controlar aquilo que a população podia saber. A imprensa estava submetida ao Estado, a literatura sofreu censura. Historiadores e escritores precisavam adequar-se à linha oficial. Fotografias eram retocadas para retirar pessoas que haviam caído em desgraça.
Personagens desapareciam não apenas da vida política, mas também dos registros visuais. A propaganda apresentava uma realidade oficial, enquanto milhões experimentavam outra realidade. Então, o Estado comunista, naquele período, controlava a informação, também a interpretação, e assim a memória e a narrativa. Esse é um dos mecanismos fundamentais das ditaduras totalitárias. Temos também a questão a tratar, os julgamentos de Moscou, por exemplo, que aconteceu entre 1936 e 1938, quando ocorreram os famosos julgamentos de Moscou. Antigos dirigentes revolucionários foram acusados de conspiração, espionagem, sabotagem e colaboração com potências estrangeiras. Nós estamos falando aqui de gente que estava com Stalin no início do regime, mas que a partir do momento que não aceitavam a sua interpretação do comunismo, eles foram acusados de sabotagem, espionagem e colaboração com as potências estrangeiras. Entre os acusados estavam figuras como Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rykov, antigos dirigentes do partido, oficiais militares, funcionários públicos e intelectuais. As confissões eram obtidas sob enorme pressão. Os julgamentos serviam simultaneamente para eliminar adversários, justificar novas prisões, aterrorizar a sociedade, construir a narrativa de que o Estado estava cercado por inimigos. E vem então o Grande Terror, de 1937 a 1938. Aqui o sistema atingiu uma escala extraordinária. Os documentos soviéticos registram que somente em 1937 e 1938, aproximadamente, 1.575.259 pessoas foram presas e 681.692 pessoas foram executadas. Esses números constam de registros do aparelho repressivo soviético e foram estudados por historiadores após a abertura dos arquivos. E nós temos como fonte Stalinismo +1. Isso não significa que todas as vítimas fossem membros de alguma conspiração. A repressão atingiu cidadãos comuns, funcionários, camponeses, militares, intelectuais, operários, membros do próprio partido de Estado, minorias nacionais, pessoas acusadas de crimes políticos. O terror passou a funcionar através de cotas de prisões e execuções atribuídas a determinadas regiões. E os estudos históricos baseados nos arquivos demonstram a existência dessas operações repressivas dirigidas centralmente. Nós estamos falando aqui então da fonte Percy. Ainda pode ser tudo pesquisado, nós estamos deixando as fontes para que os documentos possam estar em mãos dessas pessoas, para melhor informar sobre qualquer tipo de ideologia autoritária, o quanto ela tem logrado êxito em matar, em silenciar seus opositores. E o principal instrumento do terror foi o NKVD, aparelho soviético de segurança interna. Ele investigava, prendia, interrogava, deportava, administrava campos, executava condenações e participava das operações de repressão em massa. O sistema não dependia apenas de Stalin como indivíduo. Existia uma máquina burocrática de repressão. Stalin, porém, estava no centro de estrutura de poder e aprovava numerosas operações ilícitas de execução. Do Gulag, que foi um sistema soviético de campos de trabalho forçado, nós temos milhões que passaram por esse sistema, e os prisioneiros utilizados eram utilizados em mineração, construção de ferrovias, exploração madeireira, construção de canais, mineração de ouro, obras industriais, infraestrutura em regiões extremamente inóspitas. E as condições podiam ser brutais: frio extremo, fome, doença, trabalho pesado, punições de isolamento. Estudos recentes baseados nesses arquivos do Gulag colocam a mortalidade aproximadamente entre 1,5 e 1,7 milhões de pessoas entre 1930 e 1953, entre cerca de 18 milhões que passavam pelo sistema
segundo a OUP Academic. Nós estamos tentando colocar que esse holocausto não é citado, não é falado, e as pessoas que trabalham com a informação não dão o detalhamento necessário, essas informações ao público, porque é importante. É elucidativo de que lutar pela democracia, quando lutamos pela democracia, o Estado de Direito, é para que a mão pesada do Estado não venha produzir tamanhas injustiças. E aqui nós estamos falando de injustiça que vai levar à morte camponeses, funcionários públicos, intelectuais, gente que é inofensiva ao Estado. Eram pessoas inofensivas ao Estado, incapazes de gerir qualquer crise sistêmica contra Stalin. Mas até para o menor, o mais simples dos indivíduos, ele não podia, ele é cerceado, na sua opinião, de desobediência àquele sistema que era quase inumano. Então, era natural que as pessoas, por experiência de fuga ou de questionamento do que era justo ou não era justo, do que era cabível ou não cabível, sequer podia erguer a voz. Era calado, submetido a trabalhos em condições austeras e levava, não raramente, à morte. Finalmente, a gente fala também da questão das deportações em massa. Stalin, ele também utilizou deportação coletiva. Populações inteiras foram acusadas de serem potencialmente perigosas ou de colaborarem com inimigos. Entre os povos atingidos estiveram chechenos, ingushes, tártaros da Crimeia, alemães de Volga, calmucos, coreanos soviéticos, entre outros. Famílias eram retiradas de suas casas, transportadas para regiões distantes. Muitos morreram durante o deslocamento, posteriormente, em condições de exílio. O historiador Nicholas Werth, ele identifica 4 grandes dimensões da violência stalinista reveladas pela abertura dos arquivos: a fome provocada pela política de coletivização, o grande terror, as deportações de grupos étnicos e o trabalho forçado do Gulag. Então nós podemos ter como base e fonte a AUP Online, para verificar tudo isso está sendo colocado, tudo com bases e fontes que são verificáveis para o ouvinte. O terror também atingiu o Exército Vermelho, o exército do próprio Estado. Stalin desconfiava profundamente de possíveis rivais. Ele estava no Estado, ele devia ser um neurótico, certamente para atacar quem era a base fundamental de sua própria segurança. Durante o Grande Terror, grande parte da cúpula militar soviética foi eliminada. Eu estou falando da cúpula militar que ele mesmo instituiu. Isso produziu consequências graves para as Forças Armadas pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E generais, oficiais, comandantes foram presos, julgados e executados. A lógica era brutal. Melhor eliminar um possível adversário hoje do que permitir que ele pudesse desafiar o poder amanhã. Uma lógica, sinistra. E o mecanismo era esse, um mecanismo psicológico que não governava somente pela força física, governava pelo medo da força física. A pessoa não precisava ser presa para ser controlada, bastava saber que alguém poderia denunciá-la. O vizinho, o colega, o chefe, um funcionário, um membro do partido, um parente. Assim a sociedade passou a desenvolver mecanismos de autocensura. A pessoa aprendia a não falar, não perguntar, não criticar, não confiar e não se destacar. Essa é uma das formas mais profundas de dominação política, quando o Estado consegue fazer com que o cidadão, o indivíduo, exerça a censura sobre si mesmo. Quantas pessoas então Stalin matou? Que devemos separar dados documentados e estimativas demográficas. Então, os arquivos soviéticos registram aproximadamente 799 mil execuções entre 1921 e 1953, embora o cálculo exato dependa das categorias e período considerados. Nós podemos então pensar que há cerca de 1,7 milhões aproximadamente de mortes no Gulag, além das mortes relacionadas a deportações e reassentamentos forçados. A
Wikipédia garante isso como fonte. Quando se acrescentam as mortes provocadas pelas grandes fomes associadas à coletivização e outras formas de repressão, as estimativas globais sobem significativamente. Há historiadores que chegaram a estimativas muito superiores. Steven Horsfield, ele, por exemplo, publicou estimativa pelo menos de 5,2 milhões de cidadãos soviéticos mortos entre 1927 e 1938. Como estimativa central próximo de 10 milhões, dependendo da metodologia utilizada. Onde que nós vamos conferir isso? No Science Direct. Esse pode confirmar esses dados. Claro que, com tanto instrumento de ocultação, censura, esses documentos, nem todos os documentos que se puderam verificar tratavam isso com todo o realismo que se esperava. Há muita gente morta que não faz parte desses números. Portanto, uma formulação historicamente responsável é que o regime de Stalin foi responsável por milhões de mortes por fome, execução, deportação, repressão, trabalho forçado. Número total permanece objeto de debate porque diferentes historiadores utilizam diferentes períodos e categorias de mortalidade. E o que é mais assustador? A burocratização da morte. Talvez o aspecto mais perturbador do stalinismo seja este. A morte tornou-se administrativamente organizada. Havia listas, cotas, ordens, relatórios, formulários, interrogatórios, tribunais de exceção, transportes, campos estatísticos. A violência deixou de ser apenas uma explosão espontânea, transformou-se em procedimento do Estado. E é justamente isso, essa experiência stalinista que possui enorme importância para o estudo contemporâneo das democracias, em que, resistindo por elas, lutando pela democracia, você não permite que se repita na história tremenda disfarçatez, tremendas catástrofes humanas. Então a gente precisa de estar armado contra qualquer um que se conspire contra o Estado de Direito. Quando juízes usam um arcabouço teórico, a legislação, para impedir que aqueles que trabalham contra o sistema democrático de direito eles possam responder por isso de forma enérgica, é para evitar que males como esse do stalinismo, como do nazismo, se repitam. E muitas vezes está na nossa fronteira. Muitas vezes a gente sente essa atmosfera no ar. E nós temos que ser responsáveis. Tanto de qualquer espectro político, esquerda ou direita, nós temos que ter consciência histórica de que isso aconteceu num tempo em que alguém não queria abrir mão do poder. Por isso que a democracia, quando ela é exercida dentro do que é fundamental para que ela se organize e funcione de uma forma orgânica, precisa alternação de poder. Precisa que os partidos não sejam tão hegemônicos, mesmo que pareçam, e sempre parecem, claro, bons para a sociedade, mas é preciso acreditar que outros pensamentos, além do nosso, possam também ocupar o poder, oferecer um outro diagnóstico de funcionamento do sistema. Quando nós temos essa alternância, como já aconteceu no passado, o regime café com leite, em que dois estados alternavam, ninguém ficava com monopólio do poder, porque o perigo é quando chega lá alguém e que lança a mão de todas as ferramentas e se apropria aquele poder de Estado para ele se instalar de forma quase oligárquica, quer dizer, de fazer dali a sua casa, a sua moradia, a sua estrutura de poder intocável. E isso nós corremos o risco sempre. As democracias vivem em luta constante. Ninguém tem o direito de descansar quando há aqueles que conspiram contra a democracia. Por fim, a gente termina falando qual foi o fim de Stalin, depois de tanto fazer mal ao próprio povo soviético. Prometeu igualdade, liberdade, divisão correta dos bens de Estado para que todos tivessem o mesmo acesso às grandezas das produções da riqueza do Estado soviético. Ele permaneceu no poder até morrer. Ninguém conseguiu enfrentar Stalin.
e ficou até o dia 5 de março de 1953, quando faleceu. Não morreu deposto por uma revolução popular. Não terminou diante de um tribunal. Morreu como chefe absoluto da União Soviética. E depois de sua morte, Khrushchev, ela iniciou um processo de desestalinização. Em 1956, o 20º Congresso do Partido Comunista de Khrushchev denunciou o culto à personalidade e parte dos crimes de Stalin, mas milhões de vítimas já haviam desaparecido. E temos nisso a lição histórica, e a principal dela é: Stalin era mau. E é mais profunda ainda a lição. Uma sociedade pode começar acreditando que determinados grupos são inimigos necessários de serem eliminados. Depois aceita censura, depois aceita prisões políticas, depois aceita tribunais de exceção, depois aceita a violação e a violência contra inimigos. E quando percebe a exceção, tornou-se o sistema. O caso de Stalin demonstra como a ideologia mais partido único, mais concentração de poder, mais censura, mais polícia política, mais propaganda, desumanização do adversário, ausência do controle institucional podem produzir uma máquina de repressão de proporções gigantescas. Por isso, estudar Stalin é dever de todo mundo que ingressa no meio político. E não deveria servir somente para atacar simplesmente uma corrente política contemporânea. Serve para reconhecer os mecanismos pelo qual qualquer ideologia de esquerda ou de direita podem transformar o adversário como político em um inimigo absoluto e posteriormente transformar o Estado em instrumento de perseguição. As fontes fundamentais, repetindo, podem procurar conferir tudo que foi falado na Library of Congress, as revelações dos arquivos da Rússia, documentação sobre coletivização, fome, repressão e terror. Também tem o United States Holocaust Memorial Museum, quer dizer, de Joseph Stalin, síntese histórica de Stalin e a repressão. Aqui tem base histórica certificada. No vídeo vocês já viram, eu vou continuar vendo as fotos que confirmam o perigo de um Estado hegemônico. Quem são essas vítimas? Elas estão fotografadas na imagem. O próprio Stalin cuidou de registrar isso para pôr medo nos seus adversários. AD 360 BR, boa noite.